Luma, incentivada por Berta, investiga o passado de sua mãe, mas Molina arma Arapuca para matá-la. Quando tudo parece perdido, Viola aparece e salva o dia. Ou quase, pois Molina promete uma vingança ainda pior. Luma revira as gavetas com pressa, espalha papéis pelo chão, vasculha cada canto do escritório. O coração martela no peito. As mãos tremem. O suor escorre pela nuca. Depois do que ouviu de Berta sobre a fortuna de sua mãe, ela procura respostas. E agora, ali, naquela sala abafada e impregnada pelo cheiro de mofo, ela sente que está perto. Muito perto. Cadê? Cadê esses quadros, meu Deus? Ela murmura, empurrando uma estante na esperança de encontrar um cofre escondido. As pistas levaram Luma até aquele prédio decadente no centro da cidade. Um antigo depósito de antiguidades que, segundo documentos anônimos que recebeu, já pertenceu à sua mãe. Mas os registros diz que o lugar foi vendido há anos. A quem? O nome no papel a fez gelar. Molina, o nome maldito que há tanto tempo assombra sua vida. Luma aperta os olhos, tentando conter a onda de raiva que sobe pelo peito. A venda foi fraudada, claro. Mais uma das sujeiras dele. Mais um golpe. Ela puxa uma das gavetas com força e algo pesado cai no chão. Um dossiê. Os dedos dela deslizam pelas páginas, o olhar corre desesperado pelas informações. Cada detalhe, cada assinatura falsa, cada movimentação de conta. Tudo está ali. Molina não só se apropriou do acervo de quadros valiosos de sua mãe, mas fez fortuna vendendo algumas peças no mercado negro. Mas, se vendeu, onde estão os outros? De repente, um barulho no corredor. Luma paralisa. O coração martela ainda mais forte. Alguém mais está ali. Ela apaga a lanterna do celular, segura a respiração e se esconde atrás de uma estante. Passos lentos ecoam pelo chão de madeira desgastada. Um calafrio sobe por sua espinha. Quem poderia ser? A resposta vem como uma lâmina cortando o ar. Fuçando no que não devia de novo Luma? A voz grave e carregada de irônia faz seu estômago revirar. Ela se vira devagar e encontra o olhar gelado de Molina. Vivo, perigoso, mais cruel do que nunca. Luma encara Molina, o dossiê ainda apertado entre os dedos. O choque de vê-lo vivo quase a faz vacilar, mas ela mantém a postura. Não posso demonstrar medo. Não agora. Então era você esse tempo todo. A voz dela sai firme, mas o peito queima de raiva. Molina sorri. Aquele sorriso torto, debochado, como quem já venceu antes mesmo do jogo começar. Você realmente achou que ia remexer meu passado e sair impune? Você tem a teimosia da sua mãe. E, pelo visto, a ingenuidade também. Luma sente a menção à mãe como uma facada. Ela estreita os olhos, o ódio pulsando na garganta. Você destruiu a vida dela e fez o mesmo com meu pai? Molina dá um passo à frente, calmo, perigoso. E quem te contou essa parte da história? O chão parece sumir sob os pés de Luma. Ela achava que sabia de tudo, que já tinha visto o pior, mas Molina está ali, plantado na frente dela, jogando migalhas de uma verdade ainda mais cruel. Antes que ela consiga reagir, um clique ecoa pela sala. Molina levanta um revólver. Luma sente o coração pular na garganta. Ela recua, procurando uma saída, mas a parede fria bate em suas costas. Não tem para onde correr. Você sempre foi um problema. Mas agora eu resolvo isso de vez. Luma aperta os olhos, a mente trabalhando em 1000 direções. Se Molina quiser puxar o gatilho, não vai ter tempo nem de gritar. Então, num lampejo, ela percebe algo. Uma sombra do lado de fora da janela quebrada. Alguém está ali e está ouvindo tudo. Luma tenta controlar a respiração. Molina mantém o revólver apontado para ela. Os olhos cravados nos dela, frios como lâmina afiada. Lá fora, a sombra se move, quase imperceptível. Quem está ali? Um cúmplice dele? Ou alguém veio atrás dela? Você acha mesmo que pode continuar se metendo na minha vida e sair ilesa?
Molina inclina a cabeça, analisando cada movimento dela como um predador brincando com a presa. Luma engole em seco. Se der um passo errado, é o fim. Eu só quero a verdade. A voz dela sai mais baixa do que gostaria. Molina ri, um riso seco e carregado de desprezo. A verdade? Ele dá um passo à frente. A verdade é que sua mãe sempre soube o que estava fazendo. Ela escolheu estar do meu lado. Luma sente o estômago revirar. Mentira. Ah, é? Então me diz, como você acha que eu consegui os quadros? Como você acha que seu pai foi parar junto da sua mãe? Cada palavra de Molina é um soco. Luma aperta os punhos, o peito queimando. De repente, um estalo no chão. Molina se vira rápido. Quem tá aí? Silêncio. Luma sente o coração disparar. A sombra sumiu, mas a presença ainda tá ali. Molina estreita os olhos, desconfiado. Eu não tô pra brincadeira. Se tiver alguém aí fora, aparece agora. Mais silêncio. Mas Luma percebe. Molina tá inquieto. Se tem algo que ele não gosta, é de não ter controle da situação. Ela precisa ganhar tempo. E se for a polícia? Luma lança, tentando manter a voz firme. Você sabe que eu não vim sozinha, né? Molina aperta os dentes. A ameaça mexe com ele. E naquele instante, Luma vê sua chance. Ela não sabe quem tá lá fora. Mas seja quem for, tá esperando o momento certo para agir. Viola sente as mãos suando. O corpo inteiro treme, mas ela não pode recuar. Não agora. O que tá vendo ali, diante dos seus olhos, é muito pior do que imaginava. Molina, vivo e prestes a matar Luma. Ela aperta mais forte a estatueta de bronze que encontrou jogada num canto da casa. O peso do objeto parece puxá-la para a realidade. Molina tá de costas para ela, focado em Luma, o revólver ainda apontado. Para de bancar a esperta Luma. Ninguém sabe que você tá aqui, e ninguém vai saber. Viola engole em seco. Se ela errar esse golpe, Molina pode acabar com as duas. Mas se não fizer nada, Luma morre. Molina dá mais um passo, o olhar cravado na garota encurralada. Quer saber? Já cansei. Acabou a brincadeira. Ele levanta a arma. Viola sente o peito explodir num impulso que nem sabe de onde vem. Ela avança. O barulho do impacto ecoa pela casa. Tum! Molina cai de joelhos, atordoado. A arma escorrega da mão dele e desliza pelo chão. Luma arregala os olhos, sem entender o que aconteceu. Viola! Viola tá ali, com a estatueta nas mãos, o peito subindo e descendo rápido, a respiração descompassada. Ela encara Molina caído, o coração disparado, as pernas bambas. A gente precisa sair daqui, agora! Viola dispara, puxando Luma pelo braço. Mas Molina solta um gemido rouco e começa a se mexer. Ele tá voltando a si. E pior, a arma tá ali, ao alcance dele. Luma sente as pernas travarem. O chão parece girar ao seu redor. Molina tá caído, mas já começa a se mexer. Um gemido rouco escapando dos lábios. A arma tá perto demais dele. Viola, ele tá pegando a arma! Luma grita, a voz embargada. Viola vê. O desespero sobe como um incêndio descontrolado. Não! Ela se joga para frente, chutando o revólver com toda a força. A arma desliza pelo chão, batendo contra a parede. Luma não pensa duas vezes. Corre e pega antes que Molina tenha chance. Ele levanta a cabeça devagar, os olhos ardendo de ódio. Você acha que isso acaba aqui? A voz dele é um veneno escorrendo. Vocês não fazem ideia do que estão se metendo. Luma aperta a arma com as duas mãos, o coração explodindo no peito. Ela não quer usar, mas Molina tá ali, vivo, perigoso, cheio de ameaças na ponta da língua. Viola segura o braço dela. Luma, vamos embora. Ele já era. Mas Molina ri, um riso baixo, debochado, cortante. Eu já era? Ah, minha querida, vocês não têm noção do que vem por aí? Luma sente um arrepio subir pelas costas. Viola puxa ela de novo. Agora!
antes que seja tarde. As duas correm, deixando Molina ali caído. Mas as palavras dele continuam ecoando, impregnadas na mente de Luma. O que vem por aí? A sensação de que isso está longe de acabar gruda nela como um peso impossível de carregar. Mavi descobre que seu irmão está vivo e se entrega à polícia para libertá-lo. Mas a verdadeira bomba vem quando ele revela que Rudá é filho de Mércia. O reencontro de mãe e filho vira um choque de verdades que ninguém estava preparado para ouvir. Mavi anda de um lado para o outro, o coração martelando no peito. A cabeça gira, as palavras ecoam como um trovão nos ouvidos. Rudá é seu irmão! A frase pesa como uma âncora. Ele sente o ar faltar, como se o mundo tivesse decidido brincar com sua sanidade. Não pode ser verdade, murmura, a voz tremendo. Mas os fatos estão ali, jogados na sua cara como uma tempestade inesperada. Durante anos, ele carregou a dor de um luto que nunca deveria ter existido. E agora ele descobre que tudo foi uma mentira? Por que ninguém me contou isso antes? Grita, os olhos brilhando de raiva e incredulidade. As mãos tremem. A mente fervilha. Cada memória com Rudá volta como um relâmpago cortando o céu escuro da sua alma. O jeito como sempre o tratou, a forma como o olhava sem imaginar o laço que os unia. E agora, sabendo da verdade, um frio cortante sobe pela espinha. Mavi sente o estômago revirar. Meu irmão, o cara que eu destruí. Isso não está acontecendo. Balbucia, passando as mãos pelos cabelos, tentando puxar a realidade de volta para o lugar. Mas a verdade está ali, nua e crua, queimando como brasa viva. E diante dela, só resta a pergunta que não quer calar. O que eu faço agora? Mavi atravessa as portas da delegacia como quem carrega o peso do mundo nas costas. O chão parece distante, a respiração curta, os passos pesados. Cada batida do coração é uma martelada dentro do peito. Ele já tomou sua decisão. Não tem volta. O delegado ergue os olhos quando vê Mavi entrando com o olhar fixo, determinado, mas carregado de dor. Quero falar com você agora, Mavi diz, a voz firme, mas trêmula nas entrelinhas. O homem arqueia a sobrancelha, fechando uma pasta sobre a mesa. E posso saber sobre o quê? Mavi engole seco. O gosto amargo da decisão pesa na língua. Então, sem rodeios, ele solta a bomba. Fui eu quem matou Molina. O silêncio engole a sala inteira. O delegado se ajeita na cadeira, estreitando os olhos. O quê? Eu disse que fui eu! Mavi esbraveja, a garganta apertada. Se alguém tem que estar preso, essa pessoa sou eu. Agora soltem o Rudá. Os policiais se entreolham, confusos. O delegado respira fundo, analisando cada traço do rosto de Mavi. Você está assumindo um crime, rapaz. Sabe o que isso significa? Mavi aperta os punhos, a tensão correndo por cada músculo do corpo. Sei, e não me importa. Só quero ver ele livre. Do outro lado da delegacia, Rudá está encostado na grade da cela, olhando a movimentação sem entender nada. Os cochichos dos policiais, o olhar pesado do delegado sobre Mavi, algo está errado, muito errado. E quando a porta da cela se abre e um policial diz: "Você está livre", ele nem se mexe. Só consegue olhar Mavi parado ali, sem reação. "O que você fez?" Rudá pergunta, a voz carregada de confusão. Mavi só encara o chão, o peito subindo e descendo num ritmo frenético. Ele não responde. Não pode, não agora. Porque, enquanto Rudá caminha para a liberdade, ele sente o peso do mundo desabando sobre suas costas. Rudá sai da delegacia com passos lentos, como se a liberdade pesasse mais do que as correntes que o seguravam ali dentro. O sol bate no rosto dele, mas não traz alívio. A brisa toca sua pele, mas não leva embora a confusão. Nada faz sentido. Ele vira o rosto buscando Mavi, mas tudo o que vê é a sombra dele sendo levada por 2 policiais para o fundo do corredor. "Mavi!" Rudá chama, a voz rouca,
carregada de urgência. O que você fez? Mavi para por um segundo, mas não olha para trás. Só solta um riso seco, um riso que mais parece um soco no estômago. Vai embora, Rudá. A voz dele vem baixa, cortante. Aproveita a liberdade que eu não posso ter. Rudá avança um passo, mas um dos policiais já empurra Mavi para dentro de uma sala. A porta se fecha com um clique forte, como um ponto final numa frase que ele nem começou a entender. O peito de Rudá sobe e desce num ritmo descompassado. Tudo o que aconteceu nas últimas horas gira na cabeça dele como um furacão. Primeiro, ele descobre que Mavi é seu irmão. Agora, Mavi se entrega no lugar dele. Ele passa a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Mas tudo que consegue sentir é aquela maldita pergunta martelando sem parar. Por quê? Do outro lado da cidade, Luma atravessa a porta da casa de Mércia como um vendaval. Mércia, você não vai acreditar no que aconteceu. Mércia ergue os olhos, estranhando a agitação da menina. O que foi agora? Mavi. Ele se entregou para a polícia. Mércia sente o estômago despencar. Como é que é? Luma tenta recuperar o fôlego, as palavras saindo AOS tropeços. Eles soltaram o Rudá, mas o Mavi, ele disse que ia assumir tudo e se entregou. Mércia segura o braço de Luma, apertando com força. Mas que loucura é essa agora? O coração dela dispara, a respiração engasga. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Eu não sei, ele estava estranho, chorou muito, mas não me disse nada. Luma continua, ainda atordoada. Só falou que ia se entregar. Mércia fecha os olhos por um instante, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Mas quando os abre, já sabe o que tem que fazer. Eu vou falar com o delegado. Eu preciso saber por que meu filho fez essa loucura. Mércia entra na delegacia com passos firmes, mas o coração tá um verdadeiro caos. A cabeça fervilha, cheia de perguntas que ela nem sabe como começar a fazer. O peito aperta numa angústia sufocante. O que Mavi está fazendo ali? Por quê? O delegado levanta o olhar quando ela se aproxima. Quero ver meu filho. Agora! Ele solta um suspiro cansado, mexendo nos papéis sobre a mesa. A senhora sabe que tem horário de visita, né? Eu não estou pedindo um favor. Mércia dispara, a voz carregada de desespero. Eu preciso falar com ele. O delegado encara a mulher por um instante, depois faz um gesto impaciente. Tá bom, mas não se acostuma. Vou abrir uma exceção. Mércia não espera a segunda ordem. Ela segue pelos corredores estreitos da delegacia até parar diante da cela. E lá está ele, Mavi. Sentado num canto, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido num ponto qualquer. Ele parece destruído. Mavi! A voz dela sai quase num grito. Ele levanta a cabeça devagar, os olhos carregados de uma dor crua. Quando vê Mércia ali, algo dentro dele se acende, mas não é alívio. É ódio. O que você está fazendo aqui? Ele cospe as palavras, se afastando da grade. Mércia aperta os dedos contra o metal frio. Meu filho, você não pode ficar preso. Você tá maluco? Mavi solta um riso amargo, balançando a cabeça. Ah, não pode? Como assim, dona Mércia? Até ontem o seu filho estava aqui preso. Mércia franze a testa confusa. O que você está falando, menino? Mavi se levanta de um pulo, os olhos queimando. Tô falando de Rudá, o seu filho que não morreu, o meu irmão. O impacto das palavras bate forte em Mércia. O rosto dela empalidece, as pernas perdem a força. O quê? Mavi avança até a grade apertando os punhos. Olha o que você fez com a minha vida. A voz dele falha no final, tomada por um nó na garganta. Você tem ideia do que fez com seu próprio filho? Mércia cambaleia um passo para trás, a mente girando. Isso não pode ser verdade. Mas o olhar de Mavi não deixa espaço para dúvidas. O chão parece desabar sob seus pés.
Ela sente um desespero sufocante tomar conta do peito. Eu preciso tirar essa história a limpo, murmura, mais para si mesma do que para ele. Mavi se vira de costas, a respiração pesada. Procura o Naum. Vai embora. Eu odeio você. A frase atinge Mércia como uma faca. As lágrimas escorrem sem controle, mas ela não tem escolha. Ela precisa encontrar Naum. Ele é a única pessoa que pode confirmar essa verdade devastadora. Mércia sai da delegacia sem rumo, o coração martelando no peito. As palavras de Mavi não param de ecoar na cabeça dela. Seu filho está vivo. Hudá é seu filho. Você quase fez seu próprio filho morrer. As pernas tremem, mas ela se esforça para continuar. Tem uma única pessoa que pode esclarecer essa história. Não! Ela chega na casa dele sem nem perceber o caminho. A mão bate forte na porta, sem paciência, sem hesitação. Não! Abre essa porta agora! Por alguns segundos, nada. Depois, passos lentos. A porta se abre e ele surge. O rosto cansado, o olhar pesado. Mércia, o que você está fazendo aqui? Ela invade a casa sem pedir permissão. O peito subindo e descendo numa respiração descompassada. Eu quero a verdade, agora! Naum fecha a porta atrás de si, suspirando, como se já soubesse exatamente o que está por vir. Que verdade, Mércia? Ela avança para ele, os olhos faiscando. Não se faz de desentendido. O Mavi me falou que o meu filho está vivo, que Hudá é meu filho. O silêncio pesa na sala. Naum desvia o olhar, aperta a boca numa linha tensa. Mércia, fala! Ela grita, as mãos tremendo. Naum respira fundo, encara ela por um instante e então baixa a cabeça. Sim, é verdade. O mundo de Mércia desaba. As palavras dela saem num fio de voz. O quê? O seu filho. Ele nunca morreu. Ela cambaleia para trás, as mãos indo para a boca, tentando segurar o choro que já começa a tomar conta. Mas como? Por quê? Naum passa a mão pelo rosto cansado. Eu tentei proteger ele, Mércia. O Molina, ele ia matar o menino. Não tive escolha. Fiz parecer que ele tinha morrido e escondi ele todo esse tempo. Mércia leva as mãos à cabeça, sentindo o mundo girar. Meu Deus, o que eu fiz? O peito dela sobe e desce rápido, o coração uma tempestade dentro do peito. Eu preciso ver o Hudá. Eu preciso olhar nos olhos dele. Naum respira fundo, hesita, depois encara Mércia. Eu te levo até ele. A estrada até a lona cultural parece infinita. O carro de Naum corta a noite silenciosa, mas dentro dele, o silêncio é ensurdecedor. Mércia encara a paisagem lá fora sem realmente ver nada. As mãos apertam a saia, o peito sobe e desce rápido. Ele sabe. A voz dela sai num sussurro. Naum mantém os olhos na estrada. Não tudo, mas sabe que foi separado da família. Mércia fecha os olhos por um instante. O peso do arrependimento bate forte. O carro para numa estrada de terra, diante de uma casa simples, escondida entre as árvores. A porta está entreaberta. O coração de Mércia ameaça saltar pela boca. Tá na hora, Naum diz, saindo do carro. Mércia segue os passos dele, as pernas parecendo feitas de chumbo. Quando entra na casa, vê um rapaz de costas, mexendo num pequeno rádio. Ele está distraído, cantarolando baixinho. O estômago dela se revira. Hudá! Naum chama, a voz carregada de emoção. O rapaz se vira devagar. Os olhos escuros e intensos encontram os de Mércia. Por um segundo, tudo congela. O coração dela aperta, o ar falta nos pulmões. Ela vê os traços familiares, os gestos, o jeito que ele franze a testa de leve. É o filho dela. O que essa mulher está fazendo aqui? Hudá pergunta, cruzando os braços. Mércia dá um passo à frente, a voz falhando. Eu sou sua mãe. O silêncio explode na sala. Hudá arregala os olhos, dá um meio sorriso nervoso como se fosse piada.
O quê? Mércia avança, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Meu filho, me perdoa. Rudá se afasta um passo, confuso, o peito subindo e descendo. Eu não tenho mãe. Minha mãe morreu. Mércia sente um nó na garganta. Não! Eu achei que você tinha morrido, Rudá. Mas eu fui enganada. Eu juro que nunca teria te abandonado se soubesse. Ele aperta os punhos, os olhos marejados. E agora? Agora você aparece e quer que eu te aceite de braços abertos? Mércia dá mais um passo, desesperada. Eu só quero te conhecer. Te explicar tudo. Por favor. Rudá respira fundo, balança a cabeça, tentando processar. O coração dele tá uma guerra. Ele não sabe no que acreditar, mas algo dentro dele grita que precisa ouvir. Fala, ele sussurra. Me conta tudo. Tomás descobre que não é neto biológico de Berta. Revoltado, ele exige ser retirado do testamento. Mas não para por aí. Ele também quer que Isis, sua própria mãe, perca tudo. Enquanto Berta corre para mudar a herança, um inimigo silencioso observa, pronto para dar o bote. Tomás rompe com o passado. O silêncio na sala pesa como chumbo. Tomás encara o papel em suas mãos, os olhos percorrendo cada linha do teste de paternidade que destrói tudo o que ele acreditava. O sangue corre quente, a mente fervilha. Não é possível. A vida toda ele ouviu que era neto de Berta, que fazia parte daquela família. Mas agora, tudo desmorona. Ele ergue o olhar, fixando Isis com um misto de incredulidade e revolta. A mãe, sentada à sua frente, mantém as mãos entrelaçadas, como se tentasse se segurar numa realidade que escapa por entre os dedos. Você mentiu para mim esse tempo todo? A voz dele sai cortante, carregada de mágoa. Isis respira fundo e evita encará-lo. Eu fiz o que achei melhor, Tomás. Melhor para quem? Para você? Porque para mim, ele solta uma risada amarga, passando a mão pelos cabelos. Eu vivi uma mentira. Berta, sentada numa poltrona próxima, observa a cena sem esconder a perplexidade. Berta confia na palavra da nora, que diz que Tomás é fruto de um episódio trágico, algo que jamais deveria ser questionado. Mas agora vê tudo ruir diante de seus olhos. Tomás se levanta de supetão, o papel tremendo em suas mãos. Eu não quero essa herança. Nunca mais aceito um centavo desse dinheiro. Isis arregala os olhos. Antes de continuar, clique no botão de gostei e me conte. O que você acha da atitude de Tomás? Tomás, você tá falando besteira. Não é assim que se resolve as coisas. Resolver? Como é que eu resolvo, mãe? Fingindo que nada aconteceu? Aceitando dinheiro que não é meu por direito? Berta, até então calada, se mexe desconfortável na poltrona. Meu filho, você é da minha família, independentemente de sangue. Ele nega com a cabeça, a expressão firme. Não sou. E você vai fazer um favor para mim, vó. Me tira do testamento. Aliás, tira a minha mãe também. A frase cai como uma bomba na sala. Isis fica sem ar, como se tivesse levado um golpe. O quê? Isso mesmo. Se eu não sou neto de verdade, ela também não deveria ter direito a nada. Berta leva a mão ao peito, surpresa com a exigência. O coração dispara e uma sensação estranha se espalha por seu corpo. Meu Deus, Tomás, você tá falando sério? Ele a encara, decidido. Mais sério do que nunca. O silêncio se instala novamente, mas agora não há peso. Apenas o eco de uma decisão que muda tudo. Berta sente um arrepio percorrer sua espinha. Algo dentro dela diz que precisa agir rápido. Berta encara Tomás, ainda tentando processar o que acabou de ouvir. O neto, ou melhor, o rapaz que ela sempre acreditou ser seu neto, exige ser retirado do testamento. Mas o que a atordoa de verdade é um pedido inesperado. Ele quer que Isis também fique sem nada. O ar na sala pesa. Isis se levanta num rompante, os olhos brilhando de indignação.
Você perdeu o juízo, Tomás? Isso aqui não é um jogo. Ele cruza os braços, irredutível. E desde quando a minha vida foi um jogo, mãe? Eu cresci achando que era filho do Henrique. Agora você vem com essa história de que eu tenho um pai monstruoso. Uma história trágica. Tudo mentira. Berta respira fundo, tentando organizar os pensamentos. A lembrança de quando Isis apareceu grávida, com os olhos inchados de choro, invade sua mente. Na época, não houve questionamentos. Ela acolheu a nora e o bebê sem hesitar, acreditando na dor daquela jovem assustada. Agora, décadas depois, sente o chão se abrir. E se tivesse sido enganada esse tempo todo? Ela fixa o olhar em Isis, a voz mais baixa, porém cortante. Me diz, Isis, sobre o que mais você mentiu para mim? A loira se enrijece, mas não responde de imediato. Tomás a observa com uma mistura de mágoa e expectativa. Berta massageia as têmporas, sentindo a cabeça latejar. Por mais que ainda ame Tomás como um neto, a ideia dele abrir mão de tudo por conta dessa verdade recém-descoberta a angústia. O que fazer agora? Então, como se um estalo lhe atravessasse a mente, ela toma uma decisão. Vou chamar um tabelião. Agora mesmo. Isis arregala os olhos. O quê? Se Tomás não quer nada, vou fazer uns ajustes no meu testamento. Ela se levanta, pega o telefone e começa a discar. Algo dentro dela diz que precisa agir rápido. Mas no fundo, bem no fundo, uma sombra de dúvida se instala. Shirley, que até então só observava de canto, levanta uma sobrancelha, disfarçando um sorriso de canto. Seus olhos brilham com um interesse diferente. Berta desliza os dedos pelo telefone, disca o número com firmeza. O coração martela no peito, mas a decisão está tomada. Se Tomás não quer nada, então ela vai refazer o testamento. A cada toque de chamada, sente que está prestes a virar uma página importante de sua vida. Doutor Antunes, preciso que venha na minha casa. Assunto urgente. Do outro lado da linha, o tabelião confirma a visita. Berta desliga e encara a sala. Isis continua ali, parecendo uma fera enjaulada. Tomás, de braços cruzados, mantém a postura firme. Mas é Shirley, no canto, quem prende sua atenção. O marido finge distração, mas os olhos entregam um brilho estranho, como quem acaba de ganhar um presente inesperado. Você tá mesmo fazendo isso, Berta? Isis avança, a voz embargada de raiva e desespero. Tô. Se o Tomás não quer nada, não faz sentido manter as coisas como tão. Tomás dá de ombros, indiferente. Melhor assim. Shirley pigarreia, se aproxima, pousa uma mão suave no ombro da esposa. Amor, você tem certeza disso? Decisões assim precisam ser bem pensadas. Ela franze a testa impaciente. Eu já pensei. E vou garantir que meu dinheiro fique nas mãos de quem realmente merece. Ele sorri discreto. É claro, minha querida. Só quero que faça o melhor para você. Berta respira fundo e se afasta. No fundo, a cena mexe com ela. Desde quando Tomás, seu neto, não seu neto de sangue, mas criado como tal, se tornou um estranho? E por que Shirley parece tão confortável com toda essa reviravolta? Minutos depois, o som da campainha ecoa pela casa. O tabelião chegou. O destino da fortuna da família está prestes a mudar. E sem que Berta perceba, o perigo começa a se infiltrar em sua própria casa. Tomás se encosta na parede da sala, os braços cruzados, observando tudo com uma expressão indecifrável. O tabelião já está ali folheando documentos, enquanto Berta discute detalhes da mudança no testamento. A cada palavra dita pela avó, um peso invisível vai se dissipando de seus ombros. Ele não pertence àquela família. Nunca pertenceu. Agora, pelo menos, a farsa acaba de vez. Isis, sentada no sofá, não para de encará-lo, os olhos marejados de revolta. Você não pode estar falando sério, Tomás? Ele solta um riso seco, sem humor. Eu já falei, não quero essa herança. E muito menos quero ver você metida nisso também.
Ela aperta os punhos, como se segurasse a vontade de avançar nele. Você acha que está sendo nobre? Isso aqui não é só sobre dinheiro. Ah, não? Ele inclina a cabeça, encarando a mãe com frieza. Então me explica, o que é, hein? Uma forma de comprar um pouco de paz? De compensar os anos de mentira? Berta ergue a mão, pedindo silêncio. Chega, já está decidido. O tabelião ajeita os óculos, começa a preencher os papéis. A caneta desliza sobre o papel, rabiscando de forma definitiva o que parecia impensável até poucas horas atrás. Do outro lado da sala, Shirley observa tudo em silêncio. O homem mantém a expressão neutra, mas no fundo dos olhos algo brilha. Um cálculo silencioso, uma satisfação bem disfarçada. Ele dá um gole no uísque, o gelo tilintando contra o copo. Você está fazendo o que acha certo, meu filho? Berta pergunta, sem conseguir esconder a dor na voz. Tomás não hesita. Pela primeira vez na vida avó. Ele mantém o olhar fixo nos papéis, ignorando o nó, apertando sua garganta. Mas algo dentro dele avisa. Essa decisão não vai acabar aqui. Daniel vê Michelle nos braços de Cristiano e no silêncio algo se quebra dentro dele. Sem palavras, ele se vira, mas ao passar pela porta, seus olhos caem sobre um bilhete. Um segredo de Michelle que muda tudo. Daniel anda em círculos pela casa com as mãos nos bolsos e a expressão carregada. O tempo parece ter perdido a noção dentro daquela casa que antes era seu refúgio. Agora, cada passo ecoa como um lembrete cruel do que ele nunca poderá ter. Do outro lado, Michelle tenta se convencer de que aquilo é certo. Cristiano a segura pela cintura, os olhos brilhando de expectativa. Amor, a gente esperou tanto por isso, sussurra ele, deslizando os dedos pelo rosto dela. Michelle respira fundo, desviando o olhar. O peso da culpa se instala como um nó apertado na garganta. Daniel aperta os punhos, imóvel diante da porta. O silêncio é pior do que qualquer barulho. Ele imagina. E imaginar dói mais. Ele sabe que Cristiano não enxerga nada além da felicidade de estar com Michelle de novo. Mas e ela? O que sente? A dúvida o corrói, o peito aperta, mas ele não se move. Fica ali, como um fantasma preso entre o que foi e o que nunca será. Lá dentro, Michelle fecha os olhos quando Cristiano a beija. O toque dele deveria trazê-la de volta, relembrá-la de tudo que viveram, mas algo não se encaixa. A imagem de Daniel vem à mente como uma sombra proibida. Cris, ela tenta dizer algo, mas o noivo não percebe. Ele sorri, envolvido pela ilusão de que tudo está exatamente como deveria ser. Do lado de fora, Daniel engole em seco. O coração bate forte, um tambor incessante no peito. Ele deveria sair dali. Deveria se afastar. Mas seus pés parecem fincados no chão. E então, como um golpe seco, vem o som. Baixo, quase imperceptível, mas suficiente para destruir o pouco que restava de sua sanidade. Ele fecha os olhos, prende a respiração. E naquele instante, percebe que está condenado a assistir tudo de longe, a sofrer em silêncio. Daniel não dorme, nem tenta. Ele se mantém ali, sentado no sofá, a cabeça baixa, os cotovelos apoiados nos joelhos. O silêncio da casa é ensurdecedor, mas dentro dele há um caos que não para. Os olhos fixos no chão, como se evitar olhar ao redor, fosse suficiente para não lembrar do que aconteceu algumas horas atrás. Mas lembrar não é escolha. Michelle atravessa o corredor devagar, os passos leves, quase hesitantes. Ela vê Daniel ali imóvel, e o coração aperta. Ele parece distante, perdido num abismo que ninguém mais pode alcançar. E ela sabe. Sabe que ele escutou, que ele sentiu cada segundo do que aconteceu naquele quarto como uma faca entrando no peito. Você não foi dormir? A voz dela quebra o silêncio, baixa e carregada de culpa. Daniel ergue o olhar devagar, mas não responde. Só observa.
E isso dói mais do que qualquer palavra. Michele desvia o olhar, a respiração curta. Ela quer dizer algo, mas o quê? Desculpa? Seria ridículo. Não há desculpa para isso. Não há justificativa que apague o que ela viu nos olhos dele naquela noite. Cristiano surge atrás dela, ajeitando a camisa, sem notar a tensão no ar. Ele sorri despreocupado. Bom dia. Dormiu aí, cara? Tá precisando de uma cama melhor, hein? Daniel solta uma risada seca e sem humor. Tô bem. Michele sente o rosto esquentar. A presença de Cristiano torna tudo ainda mais sufocante. Ela quer desaparecer, quer fugir dali. Mas, em vez disso, força um sorriso e caminha até a cozinha. As mãos trêmulas pegam uma xícara, mas o café parece amargo demais, pesado demais. Daniel se levanta e esfrega o rosto como se pudesse apagar a exaustão. Vou sair um pouco, diz com a voz rouca. Michele aperta os lábios. Ele vai fugir, vai se afastar. E pela primeira vez, ela sente medo do que essa distância pode significar. Cristiano chega mais perto de Michele, as mãos pousando nas dela com uma firmeza que a faz prender a respiração. Ele sorri, aquele sorriso cheio de certeza, como se nada no mundo pudesse abalar o que sente. A gente tá junto de novo, amor. É isso que importa, diz com os olhos brilhando de expectativa. Michele força um sorriso, mas algo nela está fora do lugar. O toque dele, que antes trazia segurança, agora pesa como uma corrente invisível. Ela se afasta sutilmente, fingindo arrumar alguma coisa na mesa, mas Cristiano não percebe. Ele a puxa de volta, encostando a testa na dela. A gente merece isso, depois de tudo que passamos. Ela fecha os olhos, tentando encontrar dentro de si a mulher que tempos atrás sonhava com aquele momento. Mas o nome que ecoa na mente dela não é o de Cristiano. Lá fora, Daniel encosta na parede da casa, as mãos nos bolsos, a respiração pesada. Ele quer ir embora, mas não consegue. A cada risada abafada que vem do lado de dentro, sente o estômago se revirar. Ele deveria estar feliz por eles, certo? Foi ele quem trouxe Cristiano de volta. Ele quem lutou para que os dois tivessem esse recomeço. Então por que sente como se estivesse se despedaçando? Michele sente os dedos de Cristiano em sua nuca, um carinho que deveria aquecê-la, mas só traz inquietação. O Daniel foi nosso cupido, ele brinca, sem nem imaginar o que suas palavras causam nela. O peito dela aperta. Cristiano fala como se fosse simples, como se Daniel fosse apenas um amigo generoso e não o motivo pelo qual ela sente um nó na garganta toda vez que está com o noivo. Ele ajudou muito a gente, né? Ela responde baixinho, tentando esconder o que realmente sente. Cristiano beija sua mão, confiante. E agora a gente vai ser feliz. Mas no fundo, Michele não tem certeza de nada. Daniel se mantém firme, os braços cruzados, o olhar fixo em Cristiano, que sorri animado, sem perceber o turbilhão por trás daqueles olhos. Sério, cara? Você tá oferecendo a edícula pra gente morar? Pô, isso vai ajudar demais, diz Cristiano, batendo no ombro do arquiteto. Michele sente um arrepio percorrer a espinha. A ideia de viver ali, tão perto de Daniel, faz seu coração disparar de um jeito que ela não quer admitir. Acho que não faz sentido. A gente pode encontrar outro lugar, murmura, evitando encarar o arquiteto. Cristiano ri, balançando a cabeça. Para com isso, Mi! O Daniel tá sendo um amigo de verdade. Sem ele, eu nem estaria aqui. Daniel força um sorriso assentindo. É o mínimo que posso fazer. A voz sai firme, mas só ele sabe o quanto cada palavra pesa. Cristiano não percebe nada. Ele continua falando animado sobre como vai conseguir juntar dinheiro, sobre como quer recomeçar. Michele escuta, mas sua mente está longe. Ela sente os olhos de Daniel sobre ela. Não de forma direta, mas de um jeito que queima. E ainda me oferece trabalho? Cara, sério, não sei nem como te agradecer, Cristiano diz, apertando a mão de Daniel com força.
Daniel engole seco. A ironia da situação é cruel. Ele está ajudando o homem que mais queria afastar. Está prendendo Michelle ainda mais num laço que ele sente não pode ser desfeito. Michelle finalmente encara Daniel. Por um instante, os dois ficam ali, presos num silêncio que diz muito mais do que qualquer palavra. Ela vê a dor escondida por trás daquele rosto sereno. E é nesse momento que ela percebe: por mais que tente negar, ela nunca deixou de amá-lo.